No vídeo anterior, falamos dos 7 dias da criação e como isso é uma profecia para 7 milênios que viriam posteriormente. Hoje vamos dar uma pincelada, passar um pouco por cima sobre as 7 festas e como isso também é uma profecia para 7 eventos do futuro. Antes de entrar nesse assunto, eu queria comentar um pouco sobre qual Bíblia utilizar para estudar sobre a Palavra de Deus. Eu uso diversas Bíblias. Tenho Bíblias de diferentes traduções. Tenho Bíblias que são consideradas fiéis, onde eles não... onde cada palavra no original é traduzida para o português. Temos Bíblias que não são consideradas fiéis, mas elas já são interpretadas, onde o tradutor ou as pessoas que traduziram preferiram ler o contexto, entender o que estava acontecendo e já escrever de uma maneira explicada. Então temos diversos tipos de Bíblia. Todas elas são válidas. O que eu mais recomendo é a ACF, que é a Almeida Corrigida e Fiel. Tem a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica muito boa. A NVI, que é uma Bíblia que ela já não é tão fiel, mas ela tem uma linguagem muito legal. E a NVT, Nova Versão Transformadora, já é menos fiel, mas é bem fácil de entender. Depende do nível de estudo que você quer fazer da palavra, você pode usar uma Bíblia ou outra. A Bíblia que você tiver à sua disposição, pode utilizar ela. Você sempre tem que confrontar a palavra com a Bíblia. Tem como você saber se uma religião é certa, né? Jesus disse que no fim dos tempos viriam muitos falsos profetas, enganariam a muitos. E a enganação do fim dos tempos, ela seria absurdamente alta. Tem muitas igrejas, muitas religiões, muitas denominações por aí. Como que a gente pode saber qual é a correta? A única correta é a Bíblia, é a palavra de Deus. Todas elas usam a Bíblia, leem a Bíblia, algumas interpretam de um jeito, outras interpretam de outro jeito, algumas com boas intenções, outras com más intenções. Então temos que fugir dessas que têm más intenções, que interpretam a palavra de forma errada, propositalmente. Então sempre você compara o que as religiões estão dizendo com a palavra de Deus, que é a Bíblia. Por exemplo, se a gente pegar aqui Mateus 7, versículo 21, diz o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Agora essa parte em verde aqui. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em seu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Aí Jesus dizendo, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então aqui Jesus está falando de um povo que profetizava em nome de Jesus, né, que expelia demônios em nome de Jesus, faziam milagres em nome de Jesus, mas Jesus está falando, não te conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Então iniquidade é a condição daquele que não cumpre a lei. O que é a lei? Vamos lá, leiam os 10 mandamentos. Então, primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Tá? Então a Bíblia está falando que não devemos ter outros deuses. Tudo bem, não parece ser difícil. A Bíblia fala muito que o Deus é único, só existe um Deus. Porém, o que é ser Deus? Quando você, por exemplo, crê que uma pessoa, alguém que já morreu, ela tem o poder de te ouvir, e além de te ouvir, ela está ouvindo pessoas do mundo inteiro simultaneamente, você está dando um poder que somente Deus tem, que é da onipresença. Então se você tiver qualquer pessoa, além de Deus, né, que seja onipresente, onisciente, você está dando uma característica, um poder que somente Deus tem para essa pessoa. Por que eu digo isso? Quando você pega, por exemplo, religiões indianas, eles fazem orações para outros deuses. Não lembro os nomes dos deuses, né? Não vou nem citar, mas eles têm outros deuses. Por que são outros deuses? Porque eles chamam de deuses só pelo fato de chamar? Não. Porque eles oram para esses deuses acreditando, eles oram para esses outros nomes, acreditando que aqueles outros nomes estão ouvindo ele naquele momento. Então, isso é um poder que somente Deus tem. Se você faz uma oração e essa oração não é dirigida a Deus, você tem outro Deus. Por mais que você chame de qualquer outro nome,
Você não pode ter outro Deus. A sua oração ela tem que ser dedicada ao único Deus. Senão você já está ferindo o primeiro mandamento, que é não terás outros deuses diante de mim. Tá? Isso está em Êxodo 20, capítulo 2. Esse é o primeiro mandamento. Temos que tomar cuidado. A sua religião ela não pode de maneira nenhuma te incentivar a fazer orações para outros nomes, né? Jesus ele diz o seguinte, em Atos 4, versículo 10. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, então falando aqui para o povo de Israel, né? Em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus, que é a pedra rejeitada por vocês, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe nenhum outro nome debaixo do céu na qual devemos orar, ou devemos clamar, ou devemos chamar, que nós seremos salvos, né? Então, só existe um nome. Então, tem que tomar cuidado se você utiliza, faz orações para nomes diferentes do nome de Jesus Cristo. Tá? Isso é muito importante, porque estamos vivendo no tempo do fim. E praticamente todas as grandes religiões mundiais que não forem verdadeiras apoiarão esse anticristo. Não há nenhum outro nome debaixo do céu. Lembre-se disso. Tá? A Bíblia está dizendo. A religião não importa. Se ela diz algo que contradiz a Bíblia, a religião está errada. Uma passagem importante é em Gálatas, capítulo 1, do versículo 8 ao 9. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que temos pregado, que seja anátema. Essa palavra anátema, ela significa amaldiçoado, né? Que ele seja amaldiçoado, está escrito aqui, ó. Um homem amaldiçoado, destinado à mais terrível das tristezas e angústias. Paulo está dizendo que se mesmo um anjo vindo do céu pregue um evangelho que vá além do que tem pregado, que ele seja amaldiçoado. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega um evangelho que vá além daqueles que recebestes, que ele seja amaldiçoado. Paulo está fazendo uma profecia. Existem igrejas, denominações religiosas que dizem que um anjo do céu veio e trouxe um evangelho diferente da Bíblia. Então, se a sua igreja diz isso, tome cuidado, que a Bíblia já profetizou o que iria acontecer. Pensa bem, os demônios, eles são anjos. E eles são idênticos. Nós, seres humanos, não sabemos diferenciar um anjo e um demônio. A Bíblia diz que o demônio ele pode se passar por um anjo de luz. Então, como que nós vamos diferenciar? Por isso eles alertam, porque a gente não tem capacidade de diferenciar um anjo e um demônio. O segundo mandamento, lá em Êxodo capítulo 20, o segundo mandamento é o seguinte: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração dos que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, o segundo mandamento é para você não ter imagens, esculturas, não construir imagens. Deus abominava as imagens, abomina até hoje. Existem várias passagens no Antigo Testamento e no Novo Testamento falando sobre isso. Então, se você segue uma religião que te apoia a ter imagens, a construir imagens, você está ferindo o segundo mandamento. Isso é muito perigoso. Nós estamos vivendo num tempo onde as falsas religiões vão apoiar o governo do anticristo. O terceiro mandamento, ele diz o seguinte: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Sexto mandamento: não matarás. 7º: não adulterarás. 8º: não furtarás. 9º: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, teu servo, sua serva, boi, nada do seu próximo, coisa alguma do seu próximo. Então, o 10º mandamento: não cobiçarás as coisas alheias, podemos resumir dessa maneira. Então, esses são os 10 mandamentos. E eu vou agora falar do tema mesmo desse vídeo, tá? Que são as festas.
Antes disso, eu vou passar por uma timeline aqui para a gente poder entender melhor como funciona. A gente tem aqui o Antigo Testamento. Eu falei da lei agora há pouco, que foram os 10 mandamentos. Então, o Antigo Testamento, ele dá muita ênfase para a lei, né? Não faça isso, faça dessa maneira. E Jesus, ele nasceu dentro do Antigo Testamento, e ele nasceu e cumpriu todas as leis. A Bíblia diz que ele foi perfeito, ele não pecou, ele não errou em nada no cumprimento das leis. E ele foi crucificado pelos nossos pecados. A Bíblia diz o seguinte: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que ele julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Então todo mundo sabe que tem um julgamento final. Só que a Bíblia está falando que quem crê em Jesus não é julgado. Fala o seguinte: quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Essa passagem está em João capítulo 3, versículo 17. Após a sua crucificação, Jesus ficou 3 dias no túmulo. No terceiro dia, a Bíblia diz que ele ressuscitou em carne e osso e prega por 40 dias a palavra para os seus discípulos. Depois disso, ele sobe aos céus e envia o seu Espírito Santo. Ele tinha feito essa promessa, que ele subiria aos céus e enviaria o Espírito para permanecer conosco até a volta dele. Após o envio do Espírito Santo, iniciou um período na Terra que nós chamamos de período da graça. Esse é um período de 2000 anos, aproximadamente 2000 anos, que ele se encerra quando a igreja for retirada da terra, num evento que chamamos de arrebatamento, onde as pessoas serão retiradas com vida da terra. O próximo evento, na linha profética, logo após o arrebatamento, vai ter o reino do anticristo, onde as pessoas que ficarem aqui serão enganadas e elas passarão por um período de grande ira de Deus. Ele vai punir os habitantes da terra por não terem crido em Cristo. É um período muito tenso, onde o anticristo vai reinar por 7 anos, ele vai estabelecer um novo reino, vai estabelecer uma nova moeda. Depois disso, Jesus volta e ele estabelece um reinado na terra de 1000 anos. Basicamente, esse é a timeline dos eventos, dos acontecimentos descritos na Bíblia. Então, vamos começar falando das 7 festas. Então aqui em Levíticos 23, Deus fala para Moisés sobre as festas. Então a primeira festa que ele passa para Moisés é a festa da Páscoa. Essa palavra festa, em hebraico, é moed, e ela significa lugar ou tempo determinado, uma reunião. É uma reunião com Deus que ele estabeleceu. Essa primeira festa da Páscoa, ela era comemorada no 14º dia, no dia 14 do primeiro mês deles. Eles têm um calendário diferente, baseado na lua. Depois, a próxima festa é a festa de pães ázimos, que era a partir do 15 dia desse mês, é a festa dos pães ázimos do Senhor. A próxima festa é a primícias, que ela acontece no 3º dia após a Páscoa. Eu estou passando rapidamente, não vou dar detalhes, porque isso vai ficar para o próximo vídeo, tá? A próxima festa, após a festa de primícias, é a festa de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Até Pentecostes são as festas que eles chamam de festas da primavera. Depois temos o período das festas do outono, é onde já entra a festa de trombetas. Aqui é a festa com os sons de trombetas. A próxima festa é o dia da expiação. E depois a última festa, que é a 7ª festa, é a festa dos tabernáculos. Eu estou passando rapidamente de propósito. Eu vou falar mais sobre cada uma dessas festas em outros vídeos. Essas festas, elas têm um cumprimento profético maravilhoso, são fantásticos, os vídeos serão fantásticos. Se eu conseguir expressar de forma exata a palavra aqui dessas festas, de cada uma delas, elas realmente são surpreendentes. Cada uma dessas festas, ela tem um cumprimento histórico. Então, por exemplo, a festa da Páscoa, que é a primeira festa, Jesus cumpriu ela na sua crucificação. Através da crucificação de Cristo, ele cumpriu a Páscoa. Vou explicar isso mais para frente. Jesus, na próxima festa, que é a festa de pães ázimos, ele cumpriu isso com a sua morte. Ele ficou no túmulo por 2 dias, no 3º dia ele ressuscitou. Isso ele cumpriu na festa de primícias. Aqui temos uma passagem que fala da ressurreição de Cristo no 3º dia. Está em 1 Coríntios, capítulo 15. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais,
por ele também sois salvos, se retiveres a palavra tal como vô-la preguei. Antes de tudo, vos entreguei que também recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É interessante que você saiba que Jesus foi crucificado exatamente na festa da Páscoa. Foi sepultado exatamente na festa de Pães Ázimos. Ele ressuscitou exatamente na festa de Primícias. E ele enviou o Espírito Santo exatamente na festa de Pentecostes, que essa festa ela simboliza a descida do Espírito Santo. Vou ler agora Atos 2, do versículo 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, na festa de Pentecostes, como está dizendo aqui, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, depois no versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Cada uma dessas festas, elas têm um cumprimento profético, que Jesus veio e cumpriu. Então, Jesus veio e cumpriu a Páscoa, Jesus veio e cumpriu Pães Ázimos, ele cumpriu a festa de Primícias, e ele cumpriu a festa de Pentecostes. Porém, 3 festas faltaram cumprimento. E a próxima festa que vai se cumprir, ela se chama Trombetas. E ela fala do arrebatamento da igreja. Então a Bíblia fala o seguinte, em 1 Tessalonicenses 4, versículo 14. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que ao soar da última trombeta, nós seremos arrebatados e iremos encontrar com o Senhor nos ares. Aqui em Mateus 24, versículo 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então aqui também fala do arrebatamento. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então Paulo está dizendo aqui que os que ficarem vivos serão transformados. Então essas passagens todas estão falando do arrebatamento. Então aqui voltando para o timeline, a próxima festa, né, daquelas festas que a gente leu em Levíticos 23, é a festa da expiação. E ela reflete o evento chamado tribulação. Esse evento, ele fala do reinado do anticristo. É quando o anticristo vem para reinar na terra. Aqui em Apocalipse 13, versículo 8. E adorarão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então esse anticristo que vem para a terra, todos os habitantes da terra vão adorar ele. E diz o seguinte, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. E fez com que a todos, pequenos e grandes, e ricos e pobres, livres e escravos,
fosse lhe dada uma marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. E essa marca da besta se refere ao novo sistema mundial, de um sistema monetário, que quem não tiver essa marca não vai poder comprar nem vender. Imagina você recebendo seu salário, ou você querendo comprar algum item, e você tendo que colocar alguma coisa, alguma marca, algum rótulo, porque essa palavra marca, ela representa uma estampa, um selo, tá vendo? Uma marca impressa. Ela é algo visível. E ela é uma marca que vai representar um governo. Então é algo visível que vai ficar na sua mão, que vai representar um governo. Muito provavelmente vai usar tecnologias de aproximação, onde você vai aproximar numa maquininha e através dessa aproximação vai fazer um pagamento. Em algum momento da história vocês vão ver o mundo clamando por um líder mundial, porque provavelmente teremos problemas mundiais que no passado falavam de aquecimento global, hoje existem doenças a nível globais, hoje está acontecendo também a crise econômica mundial, são soluções que precisam de um líder mundial, né? Então a Bíblia já antecipou isso em várias passagens. E a próxima festa, ela fala do retorno de Cristo. Ela é a festa de tabernáculos, onde os judeus comemoram, né, a vinda de Deus, Deus habitando entre eles, né? Então essa festa diz respeito a isso. Também vou explicar melhor cada uma dessas festas, cada um desses eventos em vídeos posteriores. Esse vídeo ele realmente tem o objetivo de dar uma pincelada geral, ainda não sem muitos detalhes, para que nos próximos vídeos vocês estejam situados nos assuntos e a gente consiga detalhar mais e usar termos como arrebatamento, usar termos como tribulação, e todo mundo já esteja com a mente já situada no que eu estou falando, entendeu? Então é simplesmente uma pincelada por cima para que todos os termos sejam conhecidos, tá? Em Apocalipse 19, do versículo 11 a 17, diz o seguinte: vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, e na sua cabeça há muitos diademas, coroas, né? Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o momento que Jesus volta para acabar com o império do anticristo na Terra. É interessante que cada uma dessas passagens que eu li aqui, vocês peguem na Bíblia de vocês e tentem ler, dar continuidade, entender um pouco mais. Não acreditem de cara na minha interpretação, tá? E também não acreditem em qualquer interpretação ou qualquer organização que se diz dominar a palavra. Aqui em 1 João capítulo 5, versículo 18, a Bíblia diz o seguinte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Os ídolos, aqui se a gente pegar a tradução no original, significa imagem para adoração, imagem de escultura, réplica, qualquer coisa que representa a forma de um objeto, seja real ou imaginário. E esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Peço para vocês aí encarecidamente, quem gostou, curta, compartilhe, siga o canal. Vai vir muito mais conteúdo pela frente. Eu espero que vocês continuem com a gente aí. Fiquem com Deus. Um grande abraço, até mais.